Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Liliane, eu sou espírita desde que eu nasci numa família espírita e tenho estudado o espiritismo. Tenho procurado fazer um link entre o ensinamento teórico e a minha vida prática, o que isso reflete na minha existência. Bom, quando eu faço a leitura do livro Missionários da Luz, eu tenho algumas reflexões que eu tomo a liberdade de compartilhar com você. O personagem central desse livro é André Luiz, que é também o personagem central do livro Nosso Lar, que se transformou num filme excelente, e depois ele continua em Os Mensageiros. Nesse livro Missionários da Luz, André Luiz está sob a tutela de Alexandre. Eles estão desenvolvendo um trabalho junto a um grupo de desenvolvimento mediúnico. É uma coisa muito interessante para quem gosta de estudar mediunidade. Esse livro é um achado. Nesse capítulo 11, Intercessão, nós temos uma situação muito peculiar, mas também muito comum. Uma pessoa tem o seu marido morto, a polícia diz que é suicídio, ela acha que ele foi morto e ela pede que Alexandre ajude, né, a descobrir aonde está o marido dela. Ela quer conversar com ele, saber o que está acontecendo, por que isso tudo aconteceu. Ela quer notícias dele, uma coisa muito natural. Isso é muito frequente, né? Quem tendo uma pessoa querida, uma morte misteriosa, não gostaria de saber o que de fato aconteceu. André Luiz tem uma ideia, né, de simplesmente evocar, chamar esse que morreu, né? Eles estão no plano espiritual e dizem: olha, o que aconteceu? Alexandre diz: não, nós vamos dar a ela uma coisa mais importante, é o nosso tempo. Então nós vamos até a casa da viúva e vamos ver o que está acontecendo. Vamos começar a investigação a partir de lá. Eles vão e no começo André Luiz leva um susto, é um entra e sai daquela casa, né, de espíritos desencarnados, a maioria muito pouco evoluídos, é um entra e sai lá, que a fumaça, o que está acontecendo? E aí eles vão almoçar e André Luiz fala: nossa, o que é isso? 6 espíritos desencarnados estão junto à família que está almoçando. E é como se eles estivessem comendo, né? Junto, eles estão aspirando tudo aquilo. André Luiz fala: nossa, que absurdo, como é que pode? Esses espíritos estão perturbando a família e são estranhos. Alexandre diz: não, eles não são estranhos. Eles são familiares já desencarnados que foram atraídos para esse local pela vibração doentia, um apego. Sabe quando a pessoa morre, você fala: ai, por que ele morreu? Eu queria tanto que eles ficassem aqui, porque não é justo, eu queria tanto. Ele fica, viu? Então, cuidado. Quando você for passar por uma situação de uma perda, desapegue, aprenda que o mundo espiritual e o mundo material, né, interpenetram. Mas quem partiu já cumpriu sua missão aqui, deve agora seguir uma nova jornada. Nós precisamos orar para que essa pessoa se equilibre, que ela consiga o apoio dos espíritos que podem ajudar e que ela seja feliz nessa nova jornada. Se eu quero que a pessoa fique, ela fica presa, fica almoçando, fica jantando, dormindo no mesmo quarto. Por quê? Porque ela é atraída por esse padrão vibratório. Então, nós vamos à leitura da parte 4 desse capítulo 11, Intercessão. No meu livro, ele começa na página 162. Alexandre pensou um momento e continuou: admitamos, contudo, a sua hipótese, né? Que hipótese? A hipótese de André Luiz, que não era justo eles ficarem lá. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de
entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere, semelhante atrai semelhante. Se você está tendo um pouquinho de dificuldade de entender esse trechinho, eu vou deixar um link da parte 3, você dá uma revisada e aí você vai entender melhor esse contexto. Vamos continuar. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Então, vamos parar para pensar. No horário, né, quando as famílias conseguem se reunir, geralmente na hora do almoço, o que deveria ser um ambiente harmonioso, de compartilhar aquela coisa de paz, tranquilidade, de agradecimento a toda a cadeia alimentar que nos possibilitou aquela refeição. Né? Agradecemos a quem plantou o nosso alimento, a quem colheu, a quem produziu, a quem cozinhou. Geralmente isso aí acaba sendo parecido com a Terceira Guerra Mundial, onde as cobranças acontecem nem sempre de maneira tranquila, onde as discussões tomam lugar, a raiva acaba complicando o nosso processo digestivo. E nós vamos ver as consequências disso agora. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Então, se eu estiver lá fazendo uma leitura construtiva, procurando me edificar moralmente, os espíritos bons que estiverem próximos vêm me fazer companhia. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores insensíveis. Então, quando eu começo a falar mal de alguém, sabe o que eu vi no Facebook? É isso, aquilo. Que tipo de espírito eu vou atrair ao meu redor? E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, conforme o meu padrão mental, conforme as conversas que eu tenho, é assim que se forma um ambiente no plano espiritual. Não adianta depois ficar choramingando que nada dá certo na vida, que tudo que faz é difícil, tem dificuldade. Nós plantamos urtiga, a gente quer colher rosa, não vai dar certo. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Esther é a viúva, aquela que pediu ajuda para saber o que aconteceu com o marido, se ele foi morte morrida ou morte matado, o que tinha acontecido. Então, ela estava se lamentando. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh,
que doloroso destino. Tá certo que é uma situação difícil, mas ela não pode ser, não precisa ser piorada por lamentações, por comentários desse tipo. A vida já é difícil, não precisa complicar mais. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. Era um drama, né? Só faltou ele falar, olha, por que a gente não morreu? Isso você está se recusando a aceitar o caminho que Deus trouxe para você. Então, mude a sua perspectiva de vida, que você vai ter uma qualidade, você vai ser um pouquinho mais feliz. As entidades vestidas em túnicas de sombra, os desencarnados, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Imagine, né? Era um drama. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Eu vou deixar um link para a parte 1, é onde ela conta o seu sonho. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduzia à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz! Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou. Minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. E aqui eu deixo o link para a parte 2, que a gente vai saber mais o que aconteceu. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus, é o Alexandre, me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão pelo trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Então, vocês viram uma intercessão, né? Ou seja, ela pede ajuda e essa ajuda não é negada. Jesus disse que Deus, sendo bom, jamais deixaria de dar o que houvesse necessidade a seus filhos. Basta que nós aceitemos o que ele nos dá, pois ele é sábio e infinitamente bom e sabe o que é melhor para nós. Até a próxima.